Este programa tem o oferecimento da Elrim das Originais, referência mundial em tecnologia de vedação. Quando o assunto é performance, confiança e qualidade, a escolha é original. Elrim, tecnologia que protege motores e potência que move resultados. Oferecimento Ticket Logui by Edenred, a solução completa em gestão de abastecimento, manutenção e frotas. Edenred Mobilidade, conectando tecnologia e performance para empresas de todo o Brasil. Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Boa noite, amigos da TV Caminhoneiro, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Voz da Manutenção. E hoje vamos conversar com uma figura que tem mais de 30 anos de experiência na área. Ele já foi motorista, já foi do operacional e agora é da manutenção. E aí eu vou virar para ele aqui, para que ele se apresente, e já vou iniciar com a primeira pergunta. Ruberval, seja bem-vindo à Voz da Manutenção. Eu queria contar qual é o maior desafio de cada dessas áreas que eu citei, como motorista, como operacional e como manutenção. Senti um desafio de cada, um grande desafio. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ruberval. Tenho 54 anos, estou como o Zé citou, há 30 anos, né? Comecei como motorista. Então, os grandes desafios motorista hoje é capacitar. Hoje, motoristas com profissionais. E que na época que eu comecei, Zé, como motorista, eu fui assim por acaso, né? Eu fui pai muito novo. E aí eu não tinha uma profissão, então eu entrei ali para motorista, comecei a dirigir, foi uma profissão que eu me especializei, sempre eu queria mais. E aí eu peguei amor ao trecho. E aí, quando você faz tudo com amor, você faz muito bem. Então a gente precisa hoje de profissional dedicado e que ama o que faz. E ali, cada dia mais que eu rodava, eu gostava e sempre pelo ganho, né? Sempre foi pelo ganho. E ali, e pela paixão também da estrada. Fiquei por 8 anos, quase 9 anos na estrada, viajando norte, nordeste, fazendo Macapá, alguns países da América do Sul, como Bolívia, Uruguai e Paraguai. Então eu entrava para Asunción, no Paraguai, Bolívia ali perto de Corumbá, que era na divisa, e no Uruguai foi em Montevidéu. Tá? Então são os 3 países da América Latina aí que eu viajei. Tive a oportunidade para viajar para o Chile, para a Argentina, mas não era a minha intenção. Tá? Então, mas tudo isso foi com amor. Isso como motorista. A gente passou um cenário aí, Ruberval, de 30 anos já. Eu tenho uma impressão de que os motoristas do passado, primeiro, tem uma grande diferença com relação aos motoristas de hoje. Sim. O caminhão mudou, a tecnologia, novas tecnologias vieram, mas a percepção do motorista também mudou. Eu tenho uma leve impressão que os motoristas mais antigos conhecem mais do produto, conhecem mais do caminhão, tem mais afinidade com o caminhão. É uma visão real? Como que você enxerga isso? Bom, Zé, após o motorista que eu entrar em operação, entrei numa parte, veio comentando com você no carro, sobre instrução de motorista. Então, quando você vai contratar um motorista, né, e pega um motorista cru e treina ele veio com a visão só do ganho, né? Ele não vem do ganho de se profissionalizar, em conhecer a máquina. Hoje nós temos os veículos com 70% de tecnologia embarcada. Então hoje exige menos do motorista como exigia no passado. Você se cansava mais pela condução. Então nós tínhamos um trecho aí de 20 horas dirigindo, 18, 20 horas, com veículos com baixa potência, segurança em freios nada, mas você se aprimorava em conhecer a máquina, né? Então
O que a gente vê de defeito é o interesse por aprender. A pessoa, eu já sei, eu sou motorista, vou dar um exemplo dos antigos. Eu sou motorista há 20 anos. Você que começou na manutenção, na Scania, teve muito treinamento, é difícil de motorista aceitar o 10, 20, então isso é a parte da aceitação. Em verificar, em procurar conhecimento e treinamento para melhorar o seu desempenho. Esse é um ponto de vista que eu encontrei muito durante os treinamentos que eu ministrava como instrutor. Né? Entre motorista de 5, 10 anos de experiência, a retórica era a mesma coisa. Eu sei dirigir e não tenho mais o que aprender. E na operação, Ruberval, qual que é o principal desafio? Zé, a operação a operação e manutenção é uma coisa que sempre se chocaram. Sempre teve um choque de conflito e interesse. Os dois, na minha visão, quando eu era operacional, então eu tive um treinamento, meus trainee, meu gerente trainee, a gente sempre tinha contato com o motorista, em saber como é que estava a viagem, fazer uma programação. Eu vou programar um motorista para uma próxima viagem, né? Então eu teria que saber como é que estavam as condições do veículo para mim programar ele. Eu trabalhava quando eu estava vindo conversando com você no carro, era mais motorista do que frota, né? Então a gente utilizava os motoristas para o mesmo caminhão. Como que eu vou reprogramar aquele caminhão se eu não sei a condição disso? Isso eu estou falando para você de 2005. Né? Olha quantos anos se passaram para cá. Então a máquina ela tinha que trabalhar e o piloto, o motorista, ele tinha que ir para o descanso, cumprir uma outra interjornada. Então hoje o que eu vejo na parte da operação, falta esse contato, né? Aproximação entre o motorista e o operador. Quem é o meu operador? O operador hoje, na minha visão, o que eu vejo, os atuais, eles simplesmente só está importado em entregar a carga. Entregou a carga, beleza. E nesse caso aí trata o motorista como um meio e não como um indivíduo merecedor de atenção, de respeito, de possibilidade ali da conversa, do diálogo, para que seja feito um trabalho mais conciso, um trabalho mais de parceria. É isso. Exatamente. É isso. Exato. Ele vê o motorista como mais um objeto para a entrega da carga final de um ponto A a um ponto B. E isso me abre espaço, Ruberval, para até uma pergunta que um dos nossos telespectadores mandou aqui, que é o seguinte, pergunta do Tiago. Com o crescimento do e-commerce, o mundo logístico cada vez mais é pressionado pela rapidez e agilidade exigida pelos clientes. Vista a necessidade de cumprir prazos muito apertados, o que fazer para tornar as oficinas mais eficientes e produtivas, entregando mais em menos tempo? Aonde que está hoje, com a falta de mão de obra, é difícil a oficina, a concessionária, ela entregar o prazo que um e-commerce ele necessita. Tá? No mesmo assunto, nós vimos tratando sobre o atendimento que eu trabalhava com parte de distribuição em drogaria, e nessa parte a gente já vinha a dificuldade. Nós tínhamos um veículo que era o reserva, mas ele não era o reserva. Para suprir a manutenção, vamos por 2 dias parado. Então a nossa obrigação assim, de acompanhar o crescimento, a evolução, porque o CD naquela época, vou te falar da época que está acontecendo hoje. Na época, todos os CDs, as farmácias, os grandes valores agregados de medicamento, eles não fazem esse estoque na farmácia, por conta de assaltos. Então, todas as farmácias, elas têm o CD que faz ele está em lock, então está em trânsito, né? Transtime. Então, tudo que você comprou como cliente, está em trânsito, o CD já sabe a sua compra e vai te entregar. Então tem um mínimo prazo curto para atender a sua necessidade, a necessidade do cliente. E hoje o e-commerce ele está muito rápido. A parte humana do motorista para atender de uma viagem a outra,
o descanso é muito pouco, isso se tratando de motorista, e a manutenção também, hoje, como maior aproveitamento da máquina, e eu mando esse condutor ir descansar, eu não tenho ninguém para levar esse veículo para a oficina, ou para deslocar para a concessionária, se torna parado. Eu tenho esse tempo parado que eu poderia também estar acionando uma oficina parceira, que ele vai ter o problema da falta de mão de obra. Por isso que o e-commerce hoje ele está muito avançado, além de todas as oficinas atender. Uma por conta da falta de mão de obra. O que falta hoje é mão de obra qualificada. Hoje a gente tem esse problema em vários setores. E aí tem uma outra pergunta de um outro telespectador aqui assim, ó. O que fazer para reverter a defasagem de mecânicos e eletricista nas oficinas? Bom, é uma pergunta muito boa. Em 2014, 2012, eu participei de um treinamento, um bate-papo sobre parte de mecânica, grandes montadoras. Então, algumas montadoras de fora, vou dar um porte como Renault, Mercedes, né, estavam passando algumas coisas lá no Senai, sobre o mundo da mecânica, né, e em fazer novos eletricistas, mecânicos, buscando na base. O problema é que hoje, pelo ganho e a oferta, a oferta hoje, ela é muito pouca pelas oficinas. Eu estava estudando com um rapaz na época do Senai, a visão dele já era o quê? Ir para uma montadora. Então ele não queria ir lá mais para fazer a chave por conta dos valores, né? Pago. A oferta, então as concessionárias hoje, elas têm a dificuldade em contratar porque hoje não tem aquela procura, o que tinha muito antigamente. Vou te dar um exemplo, hoje o Senai, ela transferiu algumas, não sei se você tem esse conhecimento, algumas partes de cursos para o interior por não ter procura aqui em São Paulo. Vou dar um exemplo para você de uma parte. Manutenção de suspensão, direção e freio de veículos pesados. Esse curso, ele não existe mais em São Paulo. Desde 2020, ele está em Araraquara. Porque não havia procura aqui no... Não havia procura. Tem alguns outros cursos de motores, máquinas, que estão no interior. Foi para as unidades que tem procura. Porque aqui no Senai, aqui em São Paulo, não tem essa procura. Então, aí é onde fica a maior dificuldade de você ter mão de obra, né? E aqueles que tá no mercado procuram um ganho que as oficinas não têm as condições de pagar, ou até uma concessionária para pagar, ele se torna o próprio patrão, né? Que é os MEI, entendeu? Então tem alguns parceiros aí que eu conheço que, para atender a necessidade deles e não perder o funcionário, o que eles fazem? Dão um carro todo ferramental e o cara é um prestador de serviço emitindo nota para a empresa. É a maneira que encontraram de ainda reter esses funcionários ainda. Funcionário. E aí ele tem um ganho satisfatório, né? E a empresa, ela consegue atender a demanda. Ô Ruberval, eu entendi que você saiu do motorista e você foi parar no operacional. Isso. Como foi essa transição? Cara, foi um negócio muito bacana, assim, foi assim, eu nunca pensei em trabalhar em operação, eu era motorista, então eu já estava assim, o ganho, eu trabalhava por comissão. Em 2004 eu trabalhava no Bergamasque, né? Eu pedi demissão do Bergamasque, vim para São Paulo, falei, vou procurar alguma coisa mais tranquilo. Eu tinha tido dois acidentes com tombamento, uma era a carreta que eu trabalhava de empregado, e uma era a carreta minha mesmo, que eu tinha comprado. E aí eu fiz o pagamento daquela, quitei o meu saldo, né? E falei, não quero saber mais de caminhão não. Mas trabalhei mais uns 2 anos ali para pagar, fazer o pagamento, a quitação de tudo, e fui arrumar um emprego. Eu entrei na Fernando Chinaglia como motorista, e aí lá apareceu uma parte de operação.
para trabalhar com revistas semanais. Distribuição de revista Isto é Dinheiro, a Carta Capital, Contigo. E ali eu fiquei fazendo a programação de motorista para atender essas revistas semanais, né? E a manutenção, ela aconteceu assim, cara. O nosso encarregado de manutenção, ele infartou no ano de 2005 e me veio um convite, porque eu já tinha conhecimento de estradas, algumas coisas, para mim ficar uma semana ali cobrindo, né, para dando um apoio. E eu comecei a entrar nesse mundo dessa forma. Aí ali eu comecei a trazer alguns conhecimentos e fui buscar conhecimento também, curso. Foi onde eu entrei no curso do Senai, porque eu ia fazer uma gestão de um processo que eu não tinha conhecimento, para saber se eu não estava sendo enganado. Então eu fui buscar conhecimento, esse curso que eu falei para você de suspensão, direção e freios, eu fiz no Senai, para saber como funcionava o sistema de ar. Aí eu fui fazer um curso de bomba, injector, truque injector, né? Que era bomba de alta pressão, para saber qual o tempo de fazer as unidades. Fiz um curso de pneus. Primeiro que me apareceu foi pneus. Pneus foi uma coisa foi muito bacana, porque a gente tinha um desvio de carcaça de pneu lá, que eu peguei por acaso. Eu era motorista, cara, tava uma semana lá. E aí acabei pegando esse desfalque de carcaça. Nós mandamos 10 carcaças do pneu Bridgestone R250 para recapar. Das 10, 9 foram recusadas. E aí eu fui no meu gerente e falei, eu indignado, que eu não aceitava aquilo. Aí ele falou, então, Roberval, tem esse contato, a Clara da Renovar Pneus, né? E entre em contato com ela. Aí entrei em contato, borracha Bandag, e aí eu mandei os pneus para ela, das 10 carcaças, uma só foi reprovada. E ali me ofereceram um curso de pneu. A Bandag dava um curso, uma semana, para saber sobre construção do pneu, bandaga, rodagem, né? Suco do pneu. Então ali foi a minha entrada nessa parte de manutenção. E dali eu comecei a cuidar da frota de 30 caminhões, de 30 veículos. Tanto manutenção preventiva, corretiva e a compra de pneus. Então eu fazia toda a parte de recapagem. Foi onde eu entrei nesse processo de manutenção. Roberval, manutenção. A manutenção é uma área que trabalha muito, é altamente cobrada, e o melhor momento da manutenção é quando quase ninguém tá falando, porque os caminhões estão rodando. Por que entrar e seguir na manutenção? O que é que te motiva? Cara, o que motivou na manutenção foi a paixão pela mecânica. Eu me apaixonei assim quando você faz esse tipo de curso, e aí você adquire o conhecimento, e você vê a máquina, como trabalha, como que o cara construiu ela, como que ela fez, e a paixão. Uma que eu sou filho de guincheiro, né? Meu pai começou a trabalhar com guincho em 1970. 73, eu tinha 1 ano de idade. Então eu vivia no guincho com meu pai para cima e para baixo. Aos 9 anos, estombando o carro, né? Então meu pai trabalhou até acho que meados de 90 e poucos no guincho, e foi para trabalhar no DR. E ali eu sempre tive o contato com a manutenção, porque naquela época tinha Fusquinha, né? Então ele trazia e tinha um mecânico que fazia as manutenções para ele. E aí foi onde começou a paixão por isso. Sempre vi o meu pai mexendo com carro, negociando carro, mexendo com Fusca, desmontando, montando, e ela ajudava ele. E aí mas eu não tinha nenhum menor aptidão de ir para aquilo, tá? Meu pai teve um sócio de uma oficina, cara, mas eu só ia lá e mexia e lavava uns parafusos e ia soltar pipa, jogar bola. Depois de casado, depois do operacional, que eu fui fazer esses cursos, veio uma paixão pela manutenção. Em você saber que você consegue negociar e reduzir o custo. Essa paixão de você ver que você pegou 9 carcaças
que você teria que colocar 9 pneus novos e conseguir reduzir por recapado por um preço de 50%, 60% mais barato do que o novo, cara, fala assim, puta, é isso que eu quero. Foi aí onde que eu me aprofundei mais sobre manutenção, sobre frota. Eu poderia ter ficado em operação. Operação ganha um pouco mais, mas a operação de você falar, ó, eu fiz isso. O Roberval passou aqui, então em todos os lugares que eu passei, sempre foi um aprendizado para mim. Muito bom, Roberval. Muito bom. Roberval, a gente percebe em todos os diálogos aqui no podcast que parece que há um... Como que eu posso definir? Talvez eu acho que há interesses divergentes, mas que a gente tem que procurar convergência. Que é o seguinte, o interesse da operação é carregar, entregar a carga para o cliente. Você já citou aqui que tem oportunidade de melhoria, que é o contato mais com o motorista, aquele diálogo com o motorista, falar com o motorista. De um outro lado, a manutenção quer arrumar o veículo, quer deixar apto, com segurança. Como unir, na sua visão, esses dois interesses aparentemente divergentes? Eu fiz um treinamento acho que uns 6 meses sobre treinando líderes, né? Então a gente trabalha em pares, né? Nossa, mano, você tem que conhecer o seu par dentro da empresa, né? O nosso par dentro da empresa, da área da manutenção, é o financeiro. O nosso par é o operacional, né? Então você tem que sentir a dor do operacional. Como eu fui operacional e cuidava da manutenção, então, cara, assim, ó, o mais para mim atender o cliente, que o nosso cliente era nada menos que Globo, Editora 3. Então, quando você pegava aquele gerente da revista semanal, qual que era o nosso interesse em comum? Atender o cliente. Atender o cliente com o veículo chegando lá, o motorista em boas condições. Então, quando eu cuidava da operação em programar e você atender e você saber que a manutenção está em dia, porque é uma responsabilidade da operação, né? É uma responsabilidade da operação em manter o veículo intacto, bom em boas condições. É uma responsabilidade da operação em te dar ferramentas de informação para você fazer um bom serviço. Se isso não existir o diálogo entre as duas partes, nunca a manutenção e a operação ela vai chegar num dominador comum. Porque não tem esse diálogo. Então você defende que haja o diálogo entre as partes, mas esse treinamento que você citou, ele me parece muito bom. É treinando líderes? Treinando líderes. É se colocar no lugar do outro. Exatamente. Se colocar no lugar do outro. Porque assim como a operação tem dores, a manutenção também tem suas dores. E aí um precisa entender o outro, é isso? Exatamente. Para que haja uma convergência. Porque no final das contas eu entendo que estão todos buscando o mesmo resultado, que é atender o cliente. Atender o cliente com qualidade e baixo custo operacional. Porque, assim, ó, a manutenção, eu trabalhei também na Martin Brauer, né? E na Martin Brauer, a manutenção, ela tem um poder de parada. Na época eu trabalhei em 2000, e depois saindo da Abril, eu fui para Martin Brauer. Lá ele tem o poder de parada no ativo. Então, tinha um rádio comunicador, todo mundo na frequência, gestores, diretor. Quando a manutenção falava, esse veículo não vai sair porque está com a lona fina, não saía. O cara ligava no seu ramal, xingava, mas ele parava o ativo. Ele dava um jeito, programava um outro veículo, porque tem jeito. Mas ele queria atender, porque ele também era pontuado, né? Então a gente tinha um diálogo. Por mais que tinha as brigas, tinha um diálogo. Só que tem operações que, cara, porque o cara sentia a nossa dor. Ele ia na manutenção, ele não ia nessa manutenção só para vistoriar, ele ia na manutenção para ver o que estava acontecendo, ia lá para saber, como é que você pode me ajudar? Tem o meio termo, eu posso programar esse veículo para tal horário? E nós recebíamos os relatórios de encoste às 6 da manhã até às 2 da manhã do outro dia.
Então, mas quem programou e as trocas de plantão ia até nós. Tinha aquela conversa, o diálogo. Lembra que eu falei para você? Do diálogo e a dor? Né? Então, isso é onde a gente fazia bem feito lá dentro. Por quê? Tem o diálogo. E muitas operações não tem esse diálogo, cara. A gente sente na dor todo momento. Eu quero carregar, é o motorista que já chega estressado, porque o operacional não ouviu que ele quer consertar o veículo. Olha o acúmulo que traz para nós fazermos um serviço de qualidade. Às vezes é uma coisa tão pequena que nós poderíamos resolver, mas a operação não atendeu o motorista. Não chegou ao conjunto com a frota, ó. Com a manutenção é problema seu. Se vira, eu quero carregar. E aí? Como é que você fica? Como é que você vai fazer um serviço de qualidade se só jogaram lá para você e a informação ela não partiu? E aí é que eu entro num outro ponto. Para a informação partir, tem um negócio que eu entendo que tenha que funcionar muito bem para que flua. E aí, as empresas, o que eu entendo é que elas precisam convergir para esse cenário, que é a ordem de serviço. Qual que é a importância, Ruberval, da ordem de serviço e da qualidade das informações na ordem de serviço para a execução, tanto para a medição dos serviços realizados, quanto também para o bom atendimento operacional e dos motoristas? A ordem de serviço, ela é bem feita quando você passa as informações corretas, né, e abre a ordem de serviço com qualidade. Nós que recepcionamos da manutenção e vamos distribuir os serviços dentro do serviço externo ou interno, batemos sempre dentro daquela reclamação, né? E pedimos para verificar se não tem alguma coisa além. Mas quando ela vem uma informação mínima, você só vê aquilo, que ela só vai pontual. Ou que o cara, não vou abrir a ordem de serviço. Como que eu vou distribuir o serviço? Vou pegar essa informação, transformar ela em execução, se eu não tenho a informação comigo. Ou medir o que o meu mecânico, o que a oficina externa está me entregando se eu não abrir uma ordem de serviço. Quanto tempo esse ativo está parado? Se nós não abrimos uma ordem de serviço com qualidade. Quanto que esse veículo me custou aquela manutenção, ou se a manutenção uma próxima manutenção não é a mesma. Como que nós vamos verificar? Se não tem OS. Eu não consigo. Se ele passou hoje é a mangueira, aí amanhã é a cuíca. Entendeu? Aí, peraí. O cara viu o flexível da cuíca e a cuíca, então ele viu a cuíca, mas não viu se o flexível estava trincado, né? Ou ele não olhou a outra coisa. É verificação do sistema de freio. Eu tenho vazamento no sistema. Ou tenho vazamento no sistema. Porque às vezes tem vazamento que os motoristas, eles colocam da seguinte forma. Tem o freio de retorno. Tá retornando o ar. Não existe retorno em ar. Existe duas câmeras. Um freio de estacionamento e um freio de serviço. Soltei o freio de estacionamento, começou a vazar. Tem vazamento no freio de serviço. Pisei no pedal, vazou. Tem vazamento no freio de estacionamento. Então, se a cuíca está vazando, quando eu solto a cuíca, quando eu solto o freio, a cuíca vaza. Eu já vou, é a cuíca com freio de estacionamento. Ou eu vou em alguma válvula, entendeu? Que pode dar retorno na cuíca também. Então, essas são as informações que, dentro das contratações, também temos uma grande problema que nós temos instrutores. Essas são parte de instrução. Instrutores em passar conhecimento para os condutores. Para que na hora de abrir a ordem de serviço, informar o operador ouvir. Tem duas diferenças de escutar e ouvir. Eu escutei você. Você falou aqui, eu te escutei. Mas eu assimilei?
e ouvir. Essa é a parte. Você está precisando ouvir mais. Quem está te passando a informação? Eu não tenho condições de viajar. Não, você está me mentindo. Tem gente que mente, motorista que vai querer dar um belé, mas tem outros que querem arrumar, né? Isso está passando na operação e ter essa informação. Absorver essa informação e repassar para a manutenção. Fazendo uma viagem no passado, Ruberval, como que funcionava esse fluxo de abertura quando você trabalhou lá na Martin Brauer? Como que funcionava o fluxo da abertura da ordem de serviço? Eu abria direto com a oficina, o motorista ficava por lá ou não? Abria-se em outro local e onde? Não, em 2008, quando eu entrei na Martin Brauer, fiquei até 2009, 2010, que eu fui para a Cargosoft, todas as informações, todo motorista que chegava, ele era obrigatório a passar na operação. Então ele tinha obrigação de passar na operação. Ele passava na operação, abria a OS como operacional, fazia toda a parte das informações, o que tinha de problema no veículo, né? E encostava lá na oficina. Ou ele abastecia, por exemplo, entrei da empresa, abasteci, encostei próximo à oficina, fui lá na operação, abri a OS, já caía lá na manutenção. Opa, esse veículo está aqui. Nós imprimíamos a OS, verificava o que tinha, às vezes era um para-barro, uma lanterna, então colocava lá, colocava as OS nos veículos, e aí os mecânicos iam verificando veículo a veículo. Ia um eletricista, ia um mecânico, entrava por baixo da carreta, fazia toda a parte de verificação, e o pessoal do TK. Mas era a responsabilidade da operação em abrir. O mecânico, o motorista era extremamente proibido em ficar na área de manutenção. Lá nos mecânicos, conversando com o mecânico, não poderia ficar gente lá dentro. Se há algum da segurança ou encarregado operacional passasse, era divertido na hora, até com perda de prêmio. Muito bem, muito bem. Ruberval, já voltamos para o segundo bloco aqui já. Vou falar agora dos patrocinadores e quem paga as contas aqui do programa. Saunier, óculos e relógios. Se você quer um óculos e um relógio elegantíssimo, compre com a Saunier, óculos e relógios. Você pode comprar diretamente pelo Instagram. Temos também como patrocinador aqui a Ehring Das Original. Ehring, que é uma empresa alemã, faz juntas e vedações e está há mais de 100 anos no mercado. Sabe essas juntas e vedações que estão aí de todas as montadoras que você conhece? 80% delas é Ehring. Se é Ehring, é original e é bom. E também temos a TicketLog Manutenção. Estou com uma gestão de frota complicada, não sabe o que comprar, não sabe o que fazer. Acione o pessoal da TicketLog Gestão e Manutenção e eles vão descomplicar a sua manutenção. Fica de olho. Ruberval, por falar em gestão da manutenção, você falou que sentia prazer quando resolvia problemas e trazia num baixo custo. Pra galera de casa que quer aprender, pra galera de casa que tá tendo um alto custo com manutenção aí, que tá ali só em concessionária gastando dinheiro a rodo. Quais as dicas do Ruberval para essa turma? Onde comprar mais barato e com qualidade? Assim, no mercado hoje, né, tem muitas empresas. Hoje, para você sair por um custo baixo, não só ficar em concessionária. Concessionária, nós ficamos ali até o período de garantia. Saiu da garantia, vamos buscar parceiros em oficinas terceirizadas, que ali tem um meio termo. O cara tem a mão de obra, eu forneço a peça, e ali a parceria. A peça dele está mais barata, eu consigo fazer. Isso é um meio de buscar para reduzir o custo de manutenção. Eu fiquei 10 anos na Cargosoft. Eu entrei na Cargosoft com 3 filiais. Eu saí de lá ela tinha 11 filiais, né? É uma empresa familiar do Paraná. E ali eu entrei para
supervisor da área de manutenção, frota. Frota com documental, com todas. E eram poucos veículos na época. E ali a gente tinha um sistema BGM Rodotec. Não funcionava porque nós não tínhamos o custo do CPK, controlava pneus. E na época, a diretoria, vamos atrás de um sistema, porque eu preciso do custo a todo momento. Eu preciso verificar. A gente fazia, mas não aparecia o resultado, né? Nós já fazíamos isso. Procurava servir parceiros para resolver o nosso problema da manutenção preventiva. Gastava-se mais na preventiva do que na corretiva. Quando você faz uma preventiva robusta, você diminui seu custo com a corretiva, né? Depois eu vou dar alguns exemplos do que parte de preventiva vai fazer. Fica à vontade. Tá? E aí nós puxamos a diretoria, a direção foi atrás de um sistema, né, que nos atendesse. Então foi construído o sistema, naquela chamada SGF. Então eu participei da integração do sistema com tudo que a gente queria controlar. Desde da compra do pneu, a primeira recapagem, segunda vida e a venda do pneu. Então esse pneu ele saía por 2 centavos para nós por quilômetro rodado. Era o nosso custo desde a venda dele, da compra dele. Então foi assim que nós construímos. E eu comecei como pegar todas as filiais que abria. Eu ia lá, contratava as pessoas, integrava, abria filial, negociava com prestadores de serviço. Os veículos que saía de garantia, nós já fazia troca de óleo dentro de casa ou num truck center, né? Negociando com valores de óleo. E aí foi isso a redução do nosso custo. E as preventivas, quando o cara fala assim, o que é preventiva, né? A manutenção preventiva, a gente, dentro do plano de manutenção, eu aprendi a fazer plano de manutenção dentro da Martin Brauer, tá? A Martin Brauer tinha um engenheiro mecânico lá, o José Roberto, cara, eu aprendi muito com aquele cara, meu gestor. Nós montávamos um plano de manutenção. Qual que é a parada? Eu tenho 90 mil quilômetros rodado por cavalo. Então, a cada 90 mil quilômetros, nós parávamos o cavalo e fazia a manutenção dele. Verificava correia do motor. Vou trocar? Não. Vou verificar. Mas se a correia tivesse trincado, e vamos supor, o veículo está com 400 mil quilômetros, nós nunca mexemos nesse. Opa, vamos trocar a correia? Já aproveitar e trocar a correia, vamos trocar o kit correia também? Porque se quebrar se travar o tensor, vai me travar, vai me quebrar a correia. Então nós já começamos a fazer isso, entendeu? Então lá eu aprendi muito com ele em fazer plano de manutenção. Então nós fomos construindo planos lá dentro e jogando dentro do sistema. E aí começamos a trabalhar em cima disso e reduzir o tempo de parada do veículo. Porque nós tínhamos disponibilidade de frota. Dentro da Martin Brauer, com 95% de disponibilidade da frota, e dentro da Cargosoft, por 10 anos, nós entregava mais com menos. Nós atendia 140% com 100% da frota. Olha só, 140% com 100% da frota. Muito bem. É bom você colocar isso, porque tem uma galera que acha que a preventiva é só óleo e filtro. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui, deixa eu ser advogado aqui de concessionária. Mas os filtros da concessionária não são melhores que os outros que vêm no mercado? Assim, concessionária, alguém fabrica. Hoje, quem está fabricante? Ou é Boa. a Packer, ou é a MAN, né? A Packer fabrica para Mercedes, mas vem lá uma Mercedes. Ou fabrica para Scania. A qualidade é a mesma. Mas os preços, você sabe que trabalhou muito tempo em concessionária, tem um acordo entre as concessionárias por um tempo determinado, o filtro ele não pode ser comercializado, né? Após essa comercialização, vamos para o custo, né? E você trazendo, o que a gente fazia? Comprava os filtros na concessionária, porque não tinha o filtro, usava o óleo na mesma especificação do concessionário e fazia a troca dentro de casa. E aí o que eu ganhava no óleo e ganhava na mão de obra.
E depois, quando o filtro saía do mercado, no aftermarket, Isso. aí você já comprava o Já filtro comprava também. o filtro mecânico. Aí eu fazia toda a troca dele, interno. E é o mesmo filtro, né? O mesmo filtro. É o mesmo filtro. A mesma qualidade. Mas colocou na caixinha bonita da marca, o preço... Dispara. Cara, e assim, ó. O cara fala assim, ó, eu tenho Tecfil, eu tenho Vox, eu tenho aqui, eu vou falar as marcas aqui, Aham. porque é o que a gente trabalha, literalmente. Cara, não adianta. É MAN e Paca. É MAN e Paca. Como você vê assim, ó. Você vê pela qualidade do filtro do Racor. Né? O filtro do Racor hoje, nos veículos eletrônicos, é a passagem de água onde dá a perca da potência. E aí você pega, tem filtro de algumas marcas que ela esfarela. Esfarela e ela vai chegando naquele esfarelo e vão passeando para dentro do motor. Né? Aquelas partículas você não vê, mas ela vai passando. E aquilo dissolve. Vai dentro da unidade, até passar para dentro do motor não vai, mas vai dar problema uma hora, né? Mas o outro não, você tira, ele está intacto. Quando você pega essas marcas. Então a gente foi fazendo testes. Aí falando assim, pô, como que você, o Roberval, sabe disso? Cara, testamos todos os tipos de filtros. Chegava, colocava uma marca, não aguentava a troca que nós estipulamos, né? De 30 mil os truques, que era os rodoviário, tem um nome técnico, você, quando vende o veículo, ele é urbano e rodoviário, ele é... Esqueci agora, cara. Mas eu vou... Ah, você tem o uso urbano, rodoviário e severo. Isso. Aí, e quando eu ia para os veículos a 40 mil, então o filtro aguentava essas trocas. Né? Isso quando era no S10, né? Agora quando o combustível deu uma alta mistura aí de componentes, né? Então a qualidade hoje não é a qualidade do filtro, coisa. É que o nosso combustível, cara, eu participei de um treinamento sobre combustíveis, né? E os combustíveis hoje, eles têm uma parte de teor de enxofre, eles criam água por si próprio. Então, qual que é a gente coloca isso, aprende e traz para dentro de casa. Aonde eu aprendi lá e trouxe para dentro de casa? Em deixar a queima do combustível, secar quase o tanque. Então, o que nós começamos a fazer dentro da Cargosoft, quando eu era funcionário? A mapear postos daqui para o Nordeste. Então, daqui para o Nordeste, eu reduzi o número de abastecimento. Eu fazia negociação com postos também, né? E aí, o que eu fiz? Eu fazia, daqui a Valadares, 950 quilômetros. Opa, vai abastecer no Décio. No Décio não, mas no... meu Deus, eu esqueci o nome do Hélio... Rede HG. Na Rede HG. De lá até Itati, na Bahia. De Itati, na Bahia, no Pernambuco. Que era a rota Recife. E aí a gente não tinha problema com os filtros. Cara. Voltando, abastecia 150 litros ou 200 lá no Rede HG e o resto aqui na empresa, né, no posto interno. Então isso foi uma parte que aprendi numa palestra sobre combustíveis, né? O tanto de combustível parado e a criação de água pela própria S10 mesmo. Ele já há muito tempo parado, ele cria água. E aí eu trouxe para dentro da empresa na época. Boa, muito bem. Rubenval, então vou me matar aqui se eu não fazer essa pergunta. Vou me matar aqui se eu não fazer essa pergunta aqui. Cara, é o seguinte, os veículos estão cada vez mais tecnológicos. Sim. Tecnológicos. E um dos grandes desafios de todas as transportadoras e de quem tem caminhão hoje é com relação à capacidade da bateria. A capacidade da bateria. Primeiro, há ligações externas que consomem, há as novas necessidades do mercado de gerenciamento de risco, que tem os rastreadores, você tem câmera, você tem um monte de periféricos que você instala no veículo hoje. E aí, você tem que ter também os cuidados que são necessários, que muitas vezes não se tem com a bateria. Quais as dicas
acumuladas do Ruberval nesses anos de experiências com relação à bateria? Cara, bateria é uma coisa que eu vou falar uma coisa para você. Os motoristas há uns 18 anos aí falta acabar comigo, cara. Eu trabalhava numa empresa, começou a bateria. Eu comecei essa coisa por bateria em 2011. Nós fazíamos o transporte de alto valor agregado, fazia distribuição da Samsung, aquele joguinho lá, como é que é o nome, cara? PlayStation? PlayStation. Acho que PlayStation. era o PS3 na época, né? Já joguei. PS3. Já joguei. E, cara, na época era o Autotrack. O Autotrack, quando ele saiu no mercado, ele, em 40 minutos, ele se desligava, né? Ele era programado para 40 minutos, apagar tudo, a antena se desligar, e aí, quando o motorista fizesse alguma mexão, beleza. Um dia estou passando pelo pátio, isso era todo dia, cara, carregava, no outro dia não tinha bateria. Os caras tinham alguma coisinha ligada dentro do caminhão, na época era ventilador, né? E não tinha bateria, a gente tinha baterias novas, caminhão zero. Meu, o que tá acontecendo? Comecei a passar no carro, comecei... O Autotrack, a antena... Por quê? A PGR, né, da Samsung, ela era obrigada ao veículo ficar, o rastreamento ter 700 minutos ligado. Nunca esse veículo ia parar de posicionar. A todo momento ele está procurando posicionar. Então você passava por um monte, no pátio, por todos os caminhões, você via o barulho do rastreador. Falei, meu, olha aqui, ó. Caraca, vamos mapear isso aqui. Proibimos tudo que era instalação externa, só o rádio. O cara que tinha uma TVzinha, não. O cara que não tem, não. E aí chamamos o pessoal Você vai até dar risada, né? Moura. Porque nós usamos vários tipos de bateria e não vinha. E como nossa frota era Mercedes, né? Sempre mais Mercedes, e a Mercedes, você sabe muito bem que ela trabalha 95% com Moura, né? Então, há muitos anos. E aí chamamos, Moura, cara. Pô, por que isso aqui? Aí a Moura era mais cara, não tinha negociação. Moura que é uma empresa brasileira, né? Empresa brasileira. Empresa brasileira. Empresa brasileira. E aí, o cara da Moura veio lá, velho. Aí o cara da Moura, ó, seu veículo vai, começou. Deu até um testador de bateria para nós na época. Atenção, pessoal da Moura, se quiserem patrocinar o podcast, Isso, patrocínio. já chama nós. Já vou até indicar. Brincadeira, tá? É o seguinte. E aí começou a dar um treinamento. Falou, cara, nesse momento vocês não vão ter bateria mesmo. Ó, o cara tem televisão, o cara tem PX, tem isso. E aí a diretoria, não é, nós vamos perder motorista. A gente tá atrasando a carga. O cara tinha televisão na cabine. Tinha televisão na cabine. Essa televisão aqui... Cara, o cara tinha televisão, né? Uma televisãozinha menor, né? Sim. Hoje os caras têm umas televisão. E aí começou, né? Já eram umas baterias de 150 amperes, e aí ele começou a tirar e a mensurar, a ver como se portava, né? E a ter o maior cuidado com bateria. Sempre ver se tem alguma coisa ligada errado. Antigamente a gente falava sobre toda a instalação vinha a parte da base de fusível, né, naquela época. Hoje ele vai pelo módulo, como é que chama lá, quando vai a instalação do rastreador? Começou isso com a Volvo, em ligar lá numa caixinha, para não cortar as ligações. E hoje tem um módulo que faz toda a leitura do veículo. Agora me fugiu a memória. Qual que é? Você se recorda? Tem o FMS, o CAN? O Redecam. A Redecam. A Redecam. Então, o Volvo foi o que começou em não cortar a aceleração, não desligar o equipamento. E aí começaram a fazer toda a instalação, todas as outras montadoras, em fazer a instalação a partir da Redecam. Porque está ligado no módulo. Tudo que está fora, você tem consumo. Tudo que está ali ligado, você não tem consumo, né? Então, os rastreadores hoje, eles têm menor baixa. O que a gente investe? É as ligações externas e a falta de cuidado. Tem muita gente que não sabe
que as baterias do Scania, elas são baterias com manutenção. A cada 6 meses eu tenho que verificar a água dessa bateria. Mas é água comum igual tá nessa caneca aqui? Água desmineralizada. Água comum, não. Se eu jogar água comum lá, vai dar ruim. Nós temos, e principalmente os Scania. Cara, os caras fizeram uns alternador robusto, né? Eu não faço a manutenção adequada nessa bateria. Eu não olho a minha bateria. Secou essa bateria água. Eu consigo recuperar essa bateria? Muito difícil. Acontece o quê? Cola as placas? Cola as placas. Muito difícil da gente recuperar essa bateria. E os da Moura, elas são... Você tem uma outra versão de bateria que é a blindada, né? Blindada. Essa é sem manutenção. Sem manutenção. Mas ela não suporta que eu ligue uma TV lá. Não, depende se for ligar, não suporta. Vai chegar um... Agora estão colocando um zoinho agora, né? Eu vi um caminhão, rapaz, com um zóio. É bonito. É bonito. Aquele trem liga na bateria também? Liga na bateria. Eu, assim como você, eu faço parte do grupo Maroni, né? É uma empresa que eu cheguei e tinha muita perda de bateria, né? E muitos me chamaram de louco, cara. Esse cara é louco, meu. Então me chamaram de louco porque eu fiz uma exposição em economizar. Eu vi um desperdício de bateria. Eu não conseguia aceitar que uma bateria de um caminhão que eu cheguei na Maroni em 2024. Não entrava na minha cabeça que em 2024, em 2025, eu teria que descartar uma bateria. Uma bateria para 3 anos de uso, cara. Né? Enquanto tem GNV lá na 2021, começamos a trocar bateria agora. Com 3 anos, 4 anos de uso. Eu falei, não pode ser. Então, qual que são os cuidados? São os cuidados da falta de água que nós pegamos, foi a carga da bateria, o muito tempo parado. Você sabia que a temperatura, ela também influencia na bateria? Não você Temperatura. Você tá numa... É a mesma coisa que o pneu. Quando a gente está nós estamos o pneu, você está num lugar frio, o ar, ele esfria. Quando ele aquece, ele expande, né? Então, por isso que você perde pressão do pneu. A bateria é a mesma coisa. Você vai perdendo água. Tá aí, mais uma dica aí do Beval, viu? O cara conhece. A galera de casa acho que já esperava, a galera que tá mandando mensagem aqui já esperava esse conhecimento com relação à bateria. Mas eu gostaria de ir para um outro ponto agora, Beval, para aproveitar o seu tempo aqui, que tem muito a contribuir com nós todos. Você, desde muito tempo atrás, já veio no caminho também da liderança. Sim. E você já tem bastante tempo de liderança liderando pessoas de diferentes núcleos. O que é que você tem para partilhar para a gente aqui do podcast com relação à liderança, tanto na manutenção quanto no operacional? Cara, eu tô aí na liderança há 22 anos. E a cada dia nós vamos aprendendo mais. E assim, é uma coisa que eu sempre tive nos treinamentos e os gerentes trainee, foi respeito. O respeito pelo próximo. O respeito pela pessoa, né? Você não basta gostar, você não precisa gostar de mim. A única coisa que aí isso daí uma fala que o treinamento, você não precisa gostar de fulano. Basta você respeitar e admirar o profissionalismo. Eu não preciso gostar do Zé. Basta eu respeitar o seu conhecimento, o que você faz bem feito, cara. No dia que eu conheci isso daí, eu te respeitei. No dia que eu não conheci isso, eu não te respeitei. Então o que falta hoje e a parte de compartilhar com o próximo. Ir lá conversar, né? E hoje todo mundo parece meio bicudo. Então falta isso, o diálogo de você conhecer a sua equipe. Então você tem que, para liderar, você tem que conhecer a sua equipe. Eu cuidava de 120 motoristas, né? E aí eu conhecia cada um. A cada um eu ia lá, batia a parte de compartilhar com ele. Até os caras que eram de fora ligavam para mim. Pô, porque eu era legal? Não, eu fazia o correto. O que tinha que descontar, eu descontava. O que eu tinha que pagar, eu pagava. Eu sempre fui... Isso é uma coisa que hoje falta, ser justo, cara.
ser justo. Isso é uma coisa que as pessoas querem, entendeu? Que você escuta, que você compreenda o lado deles, que você atenda às necessidades deles. A gente tem que, como líder, tem que atender às necessidades da empresa e atender às necessidades do funcionário, do colaborador. Se você conseguir fazer isso, cara, você tem a equipe com você. Eu não preciso. Eu vou te dar uma parte que eu sempre ouvi, é assim, ó, um bom líder, ele não precisa estar lá no departamento dele. A equipe dele toca. Ele lidera de fora. Porque ele sabe com quem que ele pode contar. Tem muitos que ele não vai poder, mas ele contando, ele sabe quem que ele pode. Ah, eu tenho 3 que eu sei que... Mas eu posso ficar com esses 3, porque a maioria aqui eu tenho na minha mão. Muito bem, muito bom, Beval. O Beval, a gente, durante esse bate-papo aqui, também falou sobre alguns valores. Você falou sobre o valor do respeito, sobre o valor da integridade, da justiça. Sim. E aí, eu te pergunto, seus pais, seu pai ainda está vivo, né? Sua mãe já partiu? Não, não vou fazer. Quais valores você aprendeu com seus pais, Beval? Cara, desculpa de... Às vezes assim, você meio brutão, né? O pessoal, pô, esse cara é bruto. Nunca, mas vou falar de uma pessoa aqui, que é a minha mãe. Nós sempre fomos criados pela minha mãe. Meu pai sempre trabalhou, então meu pai trabalhava das 5 da manhã às 5 da manhã do outro dia, e quem nos educou foi a minha mãe. Como era o nome dela? Noêmia. Noêmia. Noêmia Tamarindo. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa sensata. A gente foi criado, veio num lar cristão, né? Minha mãe, ela nos ensinou a ter educação, a respeitar o próximo, né? A não entrar na conversa dos adultos. E ela sempre nos passou uma mensagem que era ser honesto. Nossos pais, ser honesto, a honestidade, né? A honestidade, ela te leva a muitos lugares. Demora, mas foi um tema que ela sempre passou para nós. E elas educou eu, as minhas 3 irmãs, com o mesmo carinho. Ela tinha um grande amor pela família, né? Hoje a gente tem a nossa união, hoje nós não temos ela perto, mas a nossa união, e a união não é estar todo dia na casa do irmão, mas a união é você colocar em umas festas, em um grandes evento, a sua família em primeiro lugar. Isso foi um ensinamento que a nossa mãe, né, das minhas irmãs, trouxe para nós. Ela tinha as 3 irmãs perto, próximo, a família perto. Então foi uma coisa que ela nos ensinou muito bem, né? Entendeu? E quais são os valores? Você tem filhos? Filhas? Tem. Quais são os valores, o Beval, que você transmite para sua filha, seu filho, para sua família? Quais são os valores? São os valores que você herdou da sua mãe? Os valores que eu herdei da minha mãe. Eu fico gratificante, assim, em ver a minha filha educando a filha dela da mesma forma que eu a eduquei. A minha filha hoje, ela é psicóloga, ela trabalha com crianças autistas, né? Ela tem um respeito pelos idosos muito grande. Eu sempre adorei conversar com velho, com gente idosa, sabe? Porque eu sempre aprendi com os idosos, os mais velhos. Cara, é um negócio gratificante. Eu vou te contar uma passagem aqui, que eu estava eu estava comprando pneu na Bristol, né? Lá na Pneu Linhares, no Ceasa. E chegou um senhor muito bem trajado, idoso, com um escort. Cara, eu comecei a conversar com esse idoso, um cara muito educado, muito tranquilo. E aí nós começamos a conversar. Uma conversa natural. Comecei a dar atenção para ele, porque eu sempre gostei de conversar com os idosos. Pô, a gente conversando, ele conversou da vida dele. Cara, o cara era um diretor aposentado do Banco Itaú. Morava ali na rua dos Estados Unidos, uma pessoa muito bem educada, sabe?
Aí a gente começou a conversar. Aí ele falou assim, não, ele comprou os 4 pneus. Até eu e a menina vendedora falou assim, nossa, ele falou, vai pagar no cartão, você vai partilhar? Eu falei, não, é à vista mesmo. Eu falei, ô, Cris, o cara acabou de falar que era diretor do Banco Itaú, mas você vê, ele gosta de conversar e compartilhando as experiências. Né? Sua filha é A psicóloga. minha filha é psicóloga e é uma coisa que ela sempre herdou. Ela gosta de conversar com as pessoas. E fala igual eu. Orgulho Orgulho. Deu orgulho da filha também quando se formou quando Tenho psicóloga, Roberval? muito orgulho. Como é que é o nome dela? Tainá Bussoni. Tainá Mussoni. Bussoni. Herdou o sobrenome da mãe. Herdou o sobrenome da A mãe. mãe quis colocar. Então, eu tenho um orgulho de ver a minha filha, porque ela faz com amor. Então, e o que ela educando da mesma forma que a minha mãe me educou. Que é o mesmo amor que você sente O mesmo pela amor. mecânica na Pelo manutenção. mesmo amor. O mesmo amor que eu sinto pela mecânica, na área de manutenção, em trabalhar. Zé, eu não me vejo em trabalhando com outro tipo de. Cara, minha família tem restaurante, meus primos, né? Trabalha na área de alimentação, minha irmã tem um buffet, a minha sobrinha é da área da saúde, né? Então tem vários sobrinhos da área da saúde. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Muito bem, Roberval. O que é bom, passa rápido. Acredite ou não, já estamos com 1 hora de programa e a gente precisa ir pro final do programa aqui. Passou muito rápido, foi muito bom ter você aqui. Eu costumo finalizar o programa falando a frase do Guimarães Rosa, dizendo que é assim, ó. É junto dos bons que a gente fica melhor. É junto dos bons que a gente fica melhor. E eu gostaria de que você finalizasse, Roberval. Finalizasse. Imagina os seus 31 anos de manutenção, 31 anos, a história que você construiu até aqui. E olha para aquela câmera, imagina uma pessoa, aquela pessoa que você queria que sentisse orgulho de você, e você pensou na sua história e falasse, ó, obrigado pelos ensinamentos que me ensinou. Me construí até aqui e construí o meu nome aqui com respeito, carinho, dedicação e integridade. Cara, é assim, primeiramente sou muito grato a Deus por tudo, né? Pela minha vida, por tudo que Ele tem passado. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, e eu sempre vou levar, a gente deixar tudo que é para nós, deixa na mão de Deus, que o que é nosso, Ele vem. Então é um ensinamento que a minha mãe, ela sempre acompanhou a minha trajetória, desse crescimento, de um início até a partida dela. É uma coisa que tem o meu pai hoje, marcante, tenho orgulho de todos nós, porque a gente sempre entregou para Deus. Tudo que é nosso vem nas nossas mãos. Então eu aprendi isso, a ser muito grato a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus pelo dia, por tudo, peço por todos que abençoe o meu dia, abençoe a todos aos meus redores, todos aqueles até que não gostam de mim. Esses são os ensinamentos, são palavras de agradecimento por tudo. Amém. E como eu sempre falo, é junto dos bons que a gente fica melhor. Até o próximo A Voz da Manutenção.